2 Timóteo capítulo 3, quero ler com você a partir do versículo 1, que vai falar exatamente dos últimos dias, que vai falar exatamente dos tempos difíceis que nós como humanidade vivemos. Abriu aí, amado? Aqui tem crente bereano aqui? Tem ou não? Ou vocês não sabem que é um crente bereano? Quando a Bíblia fala em Atos lá, que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, sabe por quê? Porque os crentes de Bereia, eles tinham fome da palavra de Deus, eles eram ávidos pela palavra, e todos os dias eles verificavam as escrituras para ver se de fato era assim que estava escrito. A igreja que Deus deseja, amado, a igreja que Deus anela, uma igreja que tem fome e sede da palavra de Deus, e que tem compromisso com essa palavra, amém? Aleluia, em nome de Jesus. Então abriu aí, 2 Timóteo capítulo 3, vou ler com você aqui a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Tendo, versículo 5, tendo forma, aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Querido, quando nós olhamos para os nossos dias, quando nós olhamos para a nossa geração, a geração que vive, que experimenta os últimos dias, você há de convir comigo, quando você liga os noticiários da nossa cidade, nós vemos tragédias após tragédias, vemos dificuldades após dificuldades, vemos toda uma geração, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz do maligno. E quando a Bíblia descreve, Paulo aqui instruindo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele fala que nos últimos dias sobreviriam sobre nós tempos difíceis. E de repente você chegou aqui nessa noite e vive de certa maneira, em certa escala ou não, momentos difíceis da sua vida. E não é porque nós estamos no Evangelho, é que nós estamos isentos de dificuldades e aflições. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando João escreve na sua primeira epístola, ele vai dizer: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia afirma então claramente aqui em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias haveriam tempos difíceis. Mas você pode ter a certeza que no meio das lutas da vida, Deus não nos abandona. Porque Atos vai dizer que também nos últimos dias Ele iria derramar do Espírito do Senhor sobre toda a carne. Da mesma maneira que enfrentamos dificuldades e aflições, da mesma maneira vem o Espírito Santo Consolador sobre nós, nos consolando, nos dando força, nos dando visão, nos dando centralidade na palavra. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos, no meio do caos dessa geração, nós temos a presença do Espírito Santo. E a palavra no grego para Espírito Santo é parakletos. Significa alguém que foi chamado para estar do nosso lado. Essa é a tradução literal da palavra parácletos no grego, que significa alguém que foi chamado para estar do nosso lado. Então tenha certeza nessa noite,
que no meio do caos da sua existência, da minha existência, da existência da humanidade caída, Deus não nos abandonou, Deus nos envia a pessoa do Espírito Santo, e Ele está contigo todos os dias da sua vida para te dar força para prevalecer no meio das dificuldades da vida. Então, quando nós avaliamos então essa palavra de Timóteo, de Paulo a Timóteo, nós observamos o cenário dos nossos dias. E os estudiosos, os filósofos dizem que nós vivemos num tempo pós-moderno. No decorrer dos séculos e das gerações, a sociedade foi sofrendo transformações. Passamos pelo modernismo e hoje, então, disse que nós vivemos o pós-modernismo. E eu queria rapidamente, se você nunca ouviu falar sobre isso, traçar, enumerar rapidamente o que então é o mundo pós-moderno. Amém? Então, a primeira característica do mundo pós-moderno é um mundo que tem o seu domínio nas suas mídias eletrônicas ou redes sociais, mas que não vivem os relacionamentos interpessoais. Quantos aqui estão no Facebook? Então olha aí, ó, pelo menos 70%, 80% aí está no Facebook. Hoje nós vivemos um mundo amplamente globalizado. E essas mídias, essas redes, elas são chamadas redes sociais. Mas eu quero te levar a refletir se de fato nós estamos vivendo a palavra no seu sentido mais perfeito, mais estrito. Saiu uma reportagem na Veja, algum tempo atrás, que contou a história de uma família. Tinha lá o pai, a mãe, o filho e a filha. E eles chegavam em casa e muitas vezes cada um ia para o seu cômodo, né? O pai e a mãe estavam no seu quarto, o filho num quarto e a mulher e a filha em outro quarto. Você acredita, amados, que eles se comunicavam via Facebook? Dentro da sua própria casa, dentro do seu ambiente familiar. Isso saiu na Veja, amados, revista de circulação nacional. Dentro do mesmo lar, do mesmo teto, as redes chamadas sociais esconde uma debilidade da nossa geração. Uma geração que quer resolver problemas via Facebook. Uma geração que não sabe mais olhar nos olhos uns dos outros e resolver problemas interpessoais. Essa é uma característica da pós-modernidade, do mundo globalizado, das redes sociais. E pasmem, o fundador do Facebook é um dos caras mais antissociais que esse mundo já viu. Quem já leu a história dele, ou já viu algo sobre a história dele, vai perceber que ele de social não tem nada. O que ele teve foi só uma brilhante visão capitalista para mobilizar milhares e milhares e milhares de dólares, e nós aparentemente dizer que estamos vivendo num mundo globalizado, onde nós estamos muito mais preocupados em ter relacionamentos superficiais do que viver relacionamentos interpessoais. Essa é uma característica do mundo pós-moderno. Segunda característica do mundo pós-moderno, a celebração do consumo. As pessoas mais não se contentam com as coisas. Há uma inquietude na nossa geração que nós vivemos desenfreadamente e nos tornamos consumistas. Vivemos em função das coisas. Nunca estamos satisfeitos. E a Bíblia nos ensina, mesmo Paulo, instruindo Timóteo, vai dizer: querido, tendo que comer, tendo que vestir, estejam contentes. Mas a pós-modernidade trouxe para essa geração um desconforto. Pessoas levantam, pessoas dormem pensando em dinheiro. Pessoas trabalham, e hoje existe um novo termo chamado workaholic. Não sei quantos de vocês já ouviram falar desse termo. São pessoas que são viciadas em trabalho. Pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia. E vão para casa e não conseguem se relacionar em família. Vão para casa e vão para o trabalho via celular, via iPads, via notebooks. Uma geração que está correndo atrás do que é perecível.
Uma geração que está correndo atrás do que é transitório e do que é passageiro, um consumismo desenfreado. Essa é uma outra característica do tempo pós-moderno. Estou falando alguma mentira aqui, amados? Isso não está distante de você. Isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso conviver diário. E o terceiro ponto, terceira característica da pós-modernidade é a relativização da verdade. O pós-modernismo vai dizer que não existe mais verdade absoluta. O pós-modernismo vai dizer que existem várias verdades sobre a mesma coisa. Tudo é relativo. Tudo em função da minha vontade, do meu querer. Essa também é uma característica do pós-modernismo. E assim uma geração vai desenvolvendo a sua vida, vai caminhando debaixo dessas prerrogativas e vai cada vez mais se distanciando de Deus. Quarta e última, não há parâmetros objetivos. Tudo se tornou subjetivo. Tudo é através da experiência humana, de se sentir bem, de massagear o ego. Essas são algumas características do mundo pós-moderno, onde não há mais verdade absoluta. Mas nós não somos guiados por essa forma de pensar. Romanos 12:12 vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Querido, nós não podemos nos conformar com este mundo pós-moderno, porque nós fomos chamados para sermos transformados no nosso entendimento, se nós quisermos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos ser guiados por esses parâmetros do mundo pós-moderno, porque Jesus disse em João 17:17, se você quiser abrir sua Bíblia aí, acompanhar comigo, ele vai dizer assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Contrariando o pensamento pós-moderno, a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é a verdade absoluta. E nós só teremos vida plena, nós só seremos santificados de fato se nós formos santificados na palavra de Deus. João 14:6, um texto muito conhecido, vai dizer o quê? Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o que, amados? A verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na Bíblia nós aprendemos então, na palavra de Deus, que existem verdades absolutas, verdades inquestionáveis, que foram ditas e preditas pelo próprio Deus. E nós vemos toda uma geração, eu que trabalho com jovens, lido com jovens diariamente, uma geração de jovens vazios, uma geração de jovens que estão vivendo conforme este mundo, vivendo de forma, se relacionando segundo os parâmetros deste mundo. Mas graças a Deus que a igreja do Senhor existe na terra, e a igreja do Senhor é alguém que luta pela palavra da verdade, amém? E eu queria trazer rapidamente com você, eu não sei nem como é que eu estou pregando nessa noite, amado, para te falar a verdade, porque de manhã eu quase liguei para o pastor e falei: pastor, não vai dar, mas eu estou aqui, amém? Vamos fluir na palavra do Senhor em nome de Jesus. Eu queria trabalhar com vocês rapidamente 3 verdades absolutas da palavra de Deus. Primeira delas, a Bíblia nos fala que nós somos pecadores. Abra comigo aí rapidamente em Romanos, um texto também bastante conhecido, Romanos capítulo 3, versículo 23. A Bíblia vai dizer em Romanos 3, versículo 23, pois que todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. A Bíblia, amado, nos mostra, a Bíblia que é a verdade absoluta,
A Bíblia nos fala que nós, como seres humanos, somos pecadores. Você voltar um pouquinho, em Romanos 3 ainda, de 10 em diante, vai dizer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui em Romanos 3, de 9 a 18, a Bíblia descreve a condição da humanidade caída, uma humanidade que está encerrada debaixo do poder do pecado. Amados, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus, nós estaríamos eternamente perdidos. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não ache você, não ache eu, que há algo de bom em nós. Não há. Não foi nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro. Porque estávamos como peregrinos, distantes, errantes pela vida, pelos caminhos da vida. Essa é uma verdade absoluta da Bíblia, que nós somos pecadores. E a Bíblia diz então que o salário, o pagamento pelo pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se nós então estávamos perdidos eternamente, isso subentende-se então que nós precisamos de um Salvador, de alguém que está acima de nós, de alguém que tem poder e autoridade para entrar no caos da humanidade e transformar a nossa vida e a nossa existência. Então a segunda verdade absoluta que eu queria ressaltar com vocês nessa noite é exatamente essa, a necessidade que a humanidade tem de um Salvador. E para ilustrar isso, abra comigo aí, em Romanos também, 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário então do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, pela graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso daqui que acabamos de ler é fruto da bondade, da misericórdia e da graça de Deus, porque o pagamento que nós merecíamos pelo nosso pecado era a morte. Então a Bíblia, nesse segundo momento, nos ensina que nós precisamos de um Salvador. Outro texto para compartilhar com você, Atos capítulo 4. Vai folheando a Bíblia aí, querido. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4,12 vai dizer, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação está em uma pessoa, a salvação está na verdade encarnada de Deus, e a nossa salvação está em Cristo Jesus. Tudo que nós procuramos, tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos está em Cristo Jesus. A resposta para os nossos dilemas, as respostas para nossas dificuldades da vida está em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. E nós precisamos então reconhecer, amados, como pecadores e homens que somos, que precisamos de salvação.
E nós aprendemos nessa noite, isso não é novidade para você, que a salvação das nossas almas, a nossa redenção, o nosso resgate está em Jesus Cristo. O Filho de Deus, que assumiu a forma humana, veio, viveu entre os homens, teve uma vida perfeita e irrepreensível, e nos deu a possibilidade de não viver qualquer vida, mas de ter vida plena e vida abundante. Sabe o que é triste ver nas igrejas, queridos? Pelo menos no meu círculo de relacionamento, é quando eu vejo pessoas que se dizem cristãos, se dizem seguidoras de Cristo, e vivem rastejando, vivem sobrevivendo. O que mais tem nas igrejas, amados, são pessoas que sobrevivem. Mas eu quero te dizer nessa noite que o propósito de Cristo, ao ir na cruz do Calvário, ao ir para a cruz, não é que você sobreviva, é que você tenha vida abundante. Vida abundante não exclui problemas, não exclui aflições, muito pelo contrário. Te faz prevalecer sobre as aflições e te faz caminhar em lugares altos no Senhor Jesus. Não se contente, querido, em viver qualquer vida. João 10:10 vai dizer isso. O ladrão vem somente então para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus disse, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa é a segunda verdade absoluta, que nós precisamos de um Salvador. E a terceira verdade é que Jesus se preocupa conosco. Abra comigo em Hebreus capítulo 4. Abra aí, amado, Hebreus capítulo 4. Eu amo esse versículo, leio ele constantemente. Hebreus 4, 15 e 16. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor aqui. Porque não temos, olha esse texto, amados, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deixa eu compartilhar uma experiência minha com você. Estava conversando com o pastor Luiz mais cedo. Em novembro, no final do mês de novembro de 2012, meu pai vivia uma vida normal como eu e você vivemos. Andando, caminhando, se relacionando, vivendo. Começou a sentir algumas ardências, alguns desequilíbrios, e a médica então pediu uma ressonância magnética. Meu pai então fez esse exame, e quando saiu o resultado do exame, foi constatado na parte posterior do cérebro dele um tumor maligno. Na ressonância se via claramente o tumor na região posterior do cérebro. Ficamos preocupados, é lógico, mas o médico tentou nos acalmar, e a ideia do médico era fazer a cirurgia somente em janeiro. Então ele fez uma bateria de exames de sangue, vários tipos de exames, para ver, como é que estava a saúde geral do meu pai. Ok, estava em casa, tal. Passaram-se uns 2 dias, meu pai acorda completamente com o seu lado esquerdo paralisado. Perna esquerda e braço esquerdo sem movimento. Boca caída do lado esquerdo. Tivemos que correr com ele para o hospital. E quando chegamos numa parte do hospital, isso no início de dezembro, lá para o dia 5, 6 de dezembro, se fez novamente outro exame.
E o tumor do meu pai já havia dobrado de tamanho e comprimiu áreas do cérebro que prejudicaram então o lado esquerdo do meu pai. Corremos com ele para a UTI e no dia 7 de dezembro de 2012, meu pai se submeteu a uma cirurgia de remoção de um tumor maligno da pior existência, tumor de severa metástase. O pior tumor que existe é o tumor que meu pai tem, ou tinha pela fé em nome de Jesus. Fez a cirurgia, removeu. Eu vi a cirurgia, você não pode imaginar o que é uma cirurgia cerebral. Você não pode imaginar quanta massa encefálica se perde. Meu pai, então, depois da cirurgia, foi para a UTI. A cirurgia foi bem sucedida, só que tinha muito edema por causa da cirurgia, e o edema foi difícil de se tratar, ele teve que ser entubado. E meu pai, na sua intubação, pegou pneumonia por causa da intubação. E você não pode ficar entubado mais do que 10 dias, porque senão traz prejuízo. Estava chegando então esse prazo, e nós, como família, estávamos orando, intercedendo, repreendendo e crendo. E os médicos falaram: olha, se seu pai não reagir, nós vamos ter que fazer uma traqueostomia. Mas estávamos orando. E ele foi reagindo, foi melhorando, e não foi necessário a traqueostomia. Oramos, conseguimos vencer a pneumonia. E sabe qual era a palavra dos médicos? Esse vai ser o estado. Um dos médicos falou dessa maneira: seu pai vai ficar desse jeito. Ele não reagia. Estava completamente distante do mundo real, físico real. Inerte. Debaixo dessas palavras, nós entramos em oração. E esse texto aqui que eu acabei de ler contigo, aqui em Hebreus capítulo 4, a Bíblia nos fala que quando nós nos achegamos diante do trono de Deus, não derramando lágrimas de crocodilo, não andando pelas ruas murmurando e reclamando das aflições e das dificuldades, mas indo diante do trono de Deus, a Bíblia diz que nós receberemos misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Eu me lembro que eu entrei no meu quarto, amado, chorava abundantemente, mas eu chorava no lugar certo, que é diante do trono da graça de Deus. Meu pai foi melhorando, teve alta da UTI, foi para o quarto normal do hospital, ficou mais alguns dias, foi para casa, radioterapia, quimioterapia, fisioterapia de manhã, fisioterapia à tarde, uma rotina cansativa, e meu pai conseguiu vencer, teve muito pouca perda de mente, conversa normalmente, se alimenta normalmente, e caminhou mais um tempo. E hoje pela manhã, há 10 dias atrás, nós fizemos, os médicos fizeram mais uma ressonância para acompanhamento, e foi detectado outro tumor no cérebro do meu pai. E hoje, pela manhã, ele entrou numa crise convulsiva, por causa do tumor. Meu pai hoje agora está ali, uma parte hospital, na UTI, e quando eu parei o meu carro ali, o médico do meu pai, o cirurgião, aquele que fez a primeira cirurgia no meu pai, me ligou, falou que estava lá no hospital com meu pai, e que o meu pai já estava voltando à reação, voltando a reagir, voltando a perceber, já foram removidos os sedativos, e a expectativa é que amanhã cedo ele já seja desentubado. Deus, Ele continua sendo Deus, se Ele cura ou se Ele não cura. Se meu pai for embora amanhã, eu vou continuar dobrado diante do trono da graça de Deus. Porque, irmãos, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? A quem nós vamos recorrer? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna.
eterna. Assim disse Pedro: para quem iremos? E assim vamos vivendo dia após dia, amados, crendo na bondade e no socorro de Deus. Irmãos, queridos, parem de murmurar, parem de reclamar da vida. A murmuração é a linguagem das trevas. O que Deus quer é que no meio das aflições da vida, você recorra ao trono da graça de Deus e receba graça e misericórdia. Jesus se preocupa conosco, amados. Jesus se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. Ainda que nós vimos nessa noite que nós viveríamos tempos difíceis, e eu vivo esses dias difíceis agora. E possivelmente há pessoas entre nós aqui nessa noite que podem estar passando por momentos de aflições. Isso é inerente à vida. E a Bíblia aqui, no texto que eu li em Hebreus capítulo 4, vai dizer que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas como nós. Jesus foi traído, amados. Jesus foi traído por Judas. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Ali, como estava se aproximando da cruz, os seus discípulos o abandonaram. Pedro o negou 3 vezes. Foi rejeitado. A Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Jesus, amado, teve fome, teve frio. Jesus passou por todo o caos que eu e você passamos. E o mais lindo é nós sabermos, quando olhamos para a Bíblia, e João vai dizer isso, no seu primeiro capítulo, ele vai dizer então, que Jesus assumiu uma forma humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Passou pelas mesmas lutas que passamos, foi tentado em todas as coisas, e Ele nos deu exemplo, porque a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo. E se você então manifestar fé nele, caminhar debaixo da palavra dele, a Bíblia diz que também você vencerá. Não importa as suas aflições, não importa se te traíram, se te abandonaram, se te fizeram mal, não importa, importa que você vencerá. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, este texto eu tenho que ler ele, pelo amor de Deus. Abra comigo isso se você quiser se encher da palavra em Romanos capítulo 8, amados. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem os condenará? Romanos 8:34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o 35, eu imagino que Paulo deu um brado quando ele disse isso daqui: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E 37 vai dizer: em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar deste Deus que é Emanuel, que é Deus conosco, que é Deus presente, que é Deus em nós, é Deus que se preocupa conosco, e se preocupa tanto que Ele assumiu uma forma humana, e viveu todas as demandas que a vida na terra nos proporciona. Essa é mais uma verdade absoluta da palavra de Deus. Jesus se preocupa conosco. Muitas pessoas têm a visão de Deus, de um Deus distante.
Muitas pessoas acham que Deus está lá no seu trono, completamente desvinculado da nossa vida cotidiana. Muito pelo contrário. Deus se faz presente em cada momento da nossa história. Deus se faz presente em cada momento da nossa vida. Nos dias bons, Ele se faz presente. Nos dias difíceis da nossa existência, Ele se faz presente. Essas são verdades exaltadas nesse dia da mentira. E o nosso compromisso sempre foi e sempre será com a verdade de Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é imutável, Ele não muda. O mesmo Jesus que percorreu cidades e povoados, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino e expulsando os demônios, é o mesmo Jesus que está nesta noite, neste lugar, para procurar aqueles que querem ter comunhão com Ele. É o mesmo, Ele não mudou. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Como está a sua vida, querido? Como está a sua vida? Sua vida está fundamentada na verdade da palavra de Deus, ou está fundamentada na mentira? Quando Jesus ele termina o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, ele fala algo bem interessante. Ele vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva vai cair, queridos. Os rios vão transbordar. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a verdade. Quando aqui Jesus escreve o homem sensato, é aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, vive em função da verdade da palavra do Senhor. Ele aqui reconhece, amado, que vai cair, que vai transbordar, que vai soprar. Só que por fim, a nossa história será de vitória e nós permaneceremos de pé. Porque a nossa história, a nossa vida for edificada sobre a rocha. Mas Jesus não para por aí. Ele vai dizer também que todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva da mesma maneira, sobre bons e sobre ruins, caiu da mesma maneira. Os rios transbordaram da mesma maneira, sopraram os ventos da mesma maneira e deram com ímpeto contra aquela casa. Só que essa casa, ela desabou, sendo grande a sua ruína. E no meio do caos que a humanidade vive, Deus está te chamando nessa noite para construir a sua vida e a sua história sobre a rocha. E aqueles que edificarem as suas casas sobre a rocha ouvirão naquele dia: vinde, benditos do meu Pai, entrem no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um povo que sofreu, um povo que viveu aflições e privações, mas escolheu seguir Jesus, escolheu viver a verdade, escolheu celebrar a verdade. Mas dirá a outros naquele mesmo dia: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
o que você ouvirá naquele dia, querido? Nós estamos falando de eternidade. Para mim, seria muito mais confortável estar agora no colo da minha esposa, estar com as minhas 2 filhas. Mas eu vim aqui nessa noite, mesmo vivendo aflições e preocupações, te dizer que Jesus está aqui nessa noite, e Ele quer construir a sua história. Ele quer, querido, que você edifique a sua casa sobre a verdade de Deus. Porque os dias estão sendo abreviados. Estamos nos aproximando da vinda de Jesus. A cada dia que passa, nos aproximamos do final dos tempos. Quer você queira, quer você não queira. Eu te pergunto nessa noite: você está edificando a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Feche seus olhos se você quiser e puder. Queria que você, em poucos minutos, fizesse a avaliação da sua vida, rapidamente. Hoje o que nossa geração menos faz é meditar e refletir. Um homem chamado Davi, permaneça de olhos fechados, só me ouça. Davi fez uma oração que deve ser a sua oração nessa noite. Ele fez assim, essa oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esses 2 versículos que eu li falam de um homem chamado Davi. E Davi reconheceu que sozinho ele não conseguiria andar por esse caminho eterno. Por isso ele disse: sonda-me, Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Deus, algum caminho mau e me guia. Foi um pedido de socorro de Davi: Deus, me guia, porque eu sozinho não consigo andar nesse caminho eterno, eu preciso ser guiado. Davi entregou tudo nas mãos de Deus. Guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Reflita, reflita, e que nessa noite, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se ainda você não está construindo uma história de vitória, se você ainda não está edificando a sua história, a sua vida, a sua casa sobre a rocha, hoje é o dia de você mudar radicalmente a sua história. E a sua oração deve ser semelhante à de Davi: Senhor, até aqui eu coordenei a minha vida, até aqui eu caminhei conforme as intenções do meu coração, e eu não obtive sucesso por isso. É o momento de você pedir a Deus: Deus, me guia então. E Ele vai te guiar às águas tranquilas. Ele irá te guiar aos pastos verdejantes. Porque Ele será o seu pastor. E nada, 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 absolutamente nada te faltará. Se você reconhece que precisa fazer essa oração nessa noite, assim como Davi fez, um homem segundo o coração de Deus, quero te convidar você a se levantar, ficar em pé no seu lugar, só isso, para que possamos te identificar e orar pela sua vida. Se você nessa noite quer fazer essa oração como Davi fez, reconhecendo que sozinho não dá mais, caminhar segundo a nossa força, caminhar segundo os nossos pensamentos não dá mais. É hora de pedir ajuda a Deus, é hora de pedir socorro a Deus e dizer: Deus, guia-me, Senhor, pelo caminho eterno.
Se você deseja nessa noite fazer essa oração de entrega, de socorro, de estabelecer a sua vida sobre a verdade eterna da palavra de Deus, enquanto nós vamos cantar, você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, essa obra é tua. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. vós conheceis o caminho Para onde eu vou? Eu sou o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo. Se você quer fazer essa oração nessa noite, não tenha vergonha, só se levante e se entregue a Jesus por completo nessa noite, em nome de Jesus. Ele vai te levar a repousar em pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele refrigera a sua alma. Aleluia. Guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós. estará em vós para sempre. Espírito Santo, faça a tua obra, Senhor, neste lugar. Que nenhuma vida saia dessa noite sem salvação, sem ter os seus pecados perdoados, sem ter a sua alma em refrigério, Senhor. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Se você quiser, fique de pé no seu lugar. A última vez que eu vou pedir. Se você quiser, fique de pé no seu lugar. Peça o socorro divino sobre a sua vida e sobre a sua história, em nome de Jesus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar Mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. Seja exaltado, Jesus, Filho de Deus. Nós te adoramos nessa noite, Deus. Nós celebramos a verdade nessa noite, neste lugar, Deus. O nosso compromisso é com a tua palavra. O nosso compromisso é com a verdade de Deus. Por isso, Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a sua palavra. E a sua palavra, ela é a verdade. A sua palavra é a verdade. E nesse dia que muitos celebram a mentira, Senhor, nós estamos aqui como tua igreja, celebrando e pregando a tua palavra. E a tua palavra, ela é a verdade absoluta de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós
te adoramos, Jesus. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está nesse salão, nesse auditório, nessa noite, Deus. Que o Senhor transforme cada um deles, cada um de nós possamos edificar a nossa vida, a nossa história, sobre a Tua palavra, sobre a rocha eterna, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês e poder compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus. Se você teve vergonha, qualquer outro motivo, não importa. Procure os pastores da igreja, procure os irmãos, obreiros e entregue a sua vida. Porque Jesus tem uma linda história para você. Assim como Ele transformou minha vida e transformou a vida de tantos presentes aqui nessa noite, Ele quer te dar uma nova realidade de vida em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor Hermilton. Mas eu gostaria de convidar a você, meu amado, a refletir sobre isso. Sua vida cristã é uma verdade ou é uma mentira? Você é um cristão quando tudo vai bem, ou você é um cristão quando a coisa está pegando mesmo? Você é um cristão quando eu estou sendo beneficiado financeiramente, desde que esteja entrando, beleza. Ainda que a forma de entrar esteja sendo errada, mas com isso aí eu vou beneficiar o reino de Deus. Você é um cristão, você serve a Deus realmente quando faltou. Deus, Ele nos chama para sermos verdadeiros cristãos, pregar essa verdade com a nossa vida. Nós somos cartas que realmente as pessoas vão ler a verdade do Senhor em nossas vidas. Fiquemos de pé nessa hora. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui, os visitantes, os amigos, você que veio prestigiar. E eu quero dizer para você que é muito bom poder viver essa verdade de Jesus na nossa vida. Então segure e firme. E isso que o pastor, esse exemplo de vida hoje, numa dificuldade, mas está aqui, pregando a palavra, anunciando essa verdade. Isso é fundamental para todos nós. Quero desafiar você a manter-se firme, a caminhar debaixo desta bênção. Existe uma irmã que também ficou enlutada, sua mãe partiu para a eternidade também. Ontem aconteceu o sepultamento hoje. Então tem sido assim, momentos de dor. Estava compartilhando com ele que Deus levou minha mãe, 3 anos após levou meu pai. Então foi um momento doloroso, mas eu aprendi com essa dor a crer num Deus que é soberano, que sabe fazer todas as coisas. Então você precisa, e eu, caminhar cada vez mais na dependência do Senhor. Estenda a sua mão para frente para receber a bênção. Obrigado, meu Deus, por tudo quanto já tens feito. Esta palavra maravilhosa, Senhor, quanto nos leva a refletir sobre viver uma verdade nessa pós-modernidade, Senhor. A verdade que não é relativa, mas é aquela verdade pura, aquela verdade concreta, aquela verdade que vem do trono, é a Tua palavra, é o próprio Senhor Jesus. Obrigado pela vida do Teu servo. Mais uma vez entregamos Seu Pai aos Teus cuidados, entregamos essa família que está enlutada, entregamos em Tuas mãos o Teu povo, e que vivamos cada dia mais essa verdade. Guarda-nos debaixo da Tua onipotente mão. Toma as atividades que acontecerão esta semana, amanhã a oração que vai acontecer dos adolescentes e dos jovens. Ó Deus, as células na quarta, tarde da bênção na quinta, na sexta-feira, noite da bênção. As atividades que se seguem neste final de semana, nós pedimos que Tu ponhas a Tua mão, nos guarde, nos proteja, nos livre, Senhor, de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vá em paz, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor.